Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e eu quero abordar hoje um pouco sobre o islamismo. O porquê não me tornei muçulmano. Esse tema é um tema que eu gostaria de trazer um pouco para vocês, assim, uma espécie de bate-papo, uma coisa bem informal. E por que estou fazendo esse vídeo? Porque é o seguinte, tanto do lado cristão quanto do lado irreligioso, principalmente de pessoas que, aqui do Brasil, que já foram cristãs e deixaram a fé cristã e se tornaram pessoas céticas, racionalistas acerca das questões religiosas, isso aí envolvendo ateus, agnósticos, deístas, amigos que têm um posicionamento não religioso. Porém, no meu caso, eu faço um adentro, né? Não lembro agora direito como falo, uma observação sobre o islamismo. Porque em 2014, eu fazia, quando eu ainda era cristão, eu fazia parte do movimento emergente, ou seja, era um modelo, na época, é um modelo de uma vertente cristã extremamente criticada. O modelo de cristianismo, o movimento emergente, era um movimento assim, pequeno, criticado, porém era um movimento que procurava, dentro, claro, do protestantismo, ter maior coerência com o evangelho, ou seja, se colocava-se o evangelho de um contexto bíblico acima de qualquer outro tipo de livro. Era um modelo de igreja que se baseava mais no evangelho, então acolhia-se todo tipo de pessoa. Numa igreja emergente você vai ver, se ainda existe algumas igrejas emergentes. Aqui em São Paulo, eu frequentei o Capital Augusta, que é uma igreja que não existia mais, que era uma igreja que funcionava num saguão de hotel, na Rua Augusta. Eu frequentei também uma igreja que ficava lá no bairro, que fica ainda, no bairro da Liberdade. Eu esqueci o nome dela agora, mas eu vou postar aqui. Agora esqueci que faz tanto tempo que eu me desliguei desses movimentos. E também aqui na região metropolitana, na cidade de Suzano, tinha uma igreja chamada Comunidade Cristã Abrigo 7. Essa igreja também não existe mais. Essa do bairro da Liberdade, o responsável por ela é um pastor chamado Sandro Baggio. É meu amigo ainda, creio que ainda essa igreja ainda existe. Então assim, são igrejas que funcionam de forma muito simples. Algumas funcionam dentro de casas ou em lugares públicos, em locais que o pessoal se encontra para estudar, bater um papo. E essas igrejas têm uma característica interessante, tipo, o pastor, ali, o líder local, ele não é tido como uma autoridade, e sim como um amigo. Então, ou seja, as pessoas elas têm mais liberdade de opinar, de expressar sua fé, de tirar suas dúvidas, expor suas fraquezas, ou expor, às vezes, alguma situação bacana das suas vidas referente à fé cristã, referente à experiência, né? A maioria dessas igrejas, a maioria das pessoas que, pelo menos na época que eu fazia parte desse movimento, 2013, 2014, um pouquinho também de 2015, eram pessoas que estavam frustradas com o modelo de igreja convencional, igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, neopentecostais, que se tornaram grandes instituições e que os seus líderes nada mais, nada menos do que eram empresários interessados em fama, influência e dinheiro. Então, ali as igrejas emergentes eram tidas como a última porta, a última passagem que uma pessoa, um cristão frustrado, poderia experimentar num modelo de igreja. Lembrando que o movimento emergente não tinha ligação com os desigrejados, muito pelo contrário, pregoava-se contra o desigrejamento, havia-se uma necessidade de pessoas se reunir, estar em comunidade, praticar o que Jesus falava lá em Mateus, acho que é Mateus 18, 20, não me lembro agora a passagem, que onde estiverem dois ou mais reunidos no nome dele, ele se faria presente. Então, ou seja, eu era um cristão que já tinha sido decepcionado no movimento neopentecostal, devido às heresias, falácias, corrupções, distorções bíblicas. Eu já estava extremamente frustrado, eu era um cristão frustrado. Eu cheguei no movimento emergente frustrado, decepcionado, mas ainda com uma fé forte em Jesus Cristo, em Deus, na Bíblia. Eu tinha fé no cristianismo. Então eu me tornei um ativista da igreja emergente. Eu fiz blogs, escrevi muito
sobre a minha experiência na igreja emergente, a minha visão de como ampliar esse movimento. Então eu contribuí muito, tanto no ano de 2013, 2014 e um pouquinho no comecinho ali de 2015. Quando foi no começo de 2015, aliás, provavelmente no final de 2014, eu tinha uma preocupação muito grande com essa questão da salvação da alma. Ou seja, eu acreditava que, eu já tinha até nessa ocasião deixado de crer no inferno. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como que eu deixei de crer no inferno lendo a Bíblia. Porém, eu ainda acreditava na salvação. Eu acreditava numa vida eterna com Jesus, com Deus. E eu não conseguia imaginar como um ser humano, como as pessoas poderiam viver sem Deus, sem Jesus Cristo. Eu pensava, aliás, pensava comigo, poxa, o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, existem pessoas em diversos países, em diversos lugares do mundo que nunca ouviram falar de Jesus. E, poxa, é necessário que Jesus chegue a essas pessoas. Mas tem que se chegar a um evangelho autêntico. Como se, enfim, eu acreditava em evangelho autêntico naquela época. Hoje a gente sabe, estudando. Por isso que eu me tornei racionalista, por isso que eu me tornei cético. Porque você vai estudando, conforme você vai desenvolvendo conhecimento dentro dessa ambientação religiosa, você percebe claramente que não tem como seguir o evangelho autêntico, Jesus Cristo de forma autêntica. O negócio é totalmente, já começou errado. Mas eu acreditava que eu poderia contribuir um pouco, o mínimo possível, para que Jesus chegasse às pessoas. Porque eu colocava minha cabeça no travesseiro, eu ficava analisando, poxa, existem pessoas nesse momento morrendo, existem pessoas vivendo sem conhecer Jesus, isso não pode ocorrer. Como eu não tinha condições de viajar para fora, e sei lá, para a Índia, ir lá para Burkina Faso, e sei lá, para o Polo Norte, levar esse Jesus que eu acreditava, eu debatia muito. Inclusive tem pessoas que acompanham o meu canal, me conhecem no tempo que eu ainda era cristão, no tempo que eu fazia apologética emergente, apologética cristã, debati muito com neopentecostais, com católicos, eu debatia muito. E, enfim, eu era um excelente eu debatia bacana, legal. Tipo, várias pessoas, dificilmente uma pessoa conseguia refutar as minhas colocações dentro do contexto do cristianismo. Eu não falo isso aqui pra me engrandecer minha pessoa, não. Quem me conhece, tem pessoas que acompanham meu canal que sabe, me acompanha, me conhece quando eu ainda era cristão e sabe do meu trabalho, sabia do meu posicionamento na época. E o que aconteceu? 3 grupos de pessoas me chamam muito a atenção. E esses 3 grupos de pessoas começaram a mudar a minha vida. Começaram a mudar o Walter Ivan cristão. Quais que seriam esses grupos? Foram 3. Judeus, muçulmanos e irreligiosos. Os ateus, os agnósticos.